Essa é a terceira parte da oficina de artigos. Agora vamos falar sobre dicas de redação. Para começar, construa um roteiro. Trace seu mapa. Explique seus objetivos. Use expressões como para que possamos explorar. É importante examinar. Ao final, verifique se o texto está coerente, se ele sintoniza seus objetivos, o título e o resumo. Preste atenção ao fluxo. Não pule da perspectiva panorâmica para o detalhe. Hierarquize referências e autores principais. Dê o devido peso aos aspectos mais importantes. Seja claro e didático e evite repetições. Para isso, faça uma lista de sinônimos e assim amplie o vocabulário para enriquecer seu texto. Use o recurso do Word ou então dicionários de sinônimos online. Converse com o leitor. Oriente a leitura. Para isso, use guias de leitura, como, por exemplo, esse artigo pretende discutir, com o objetivo de, primeiramente, será apresentado. Em seguida, por fim, sintetize o que foi dito, também diga o que virá a seguir. Tendo em vista as principais questões previamente discutidas, partimos agora para a conclusão. Descrever é diferente de analisar. Desenvolva contribuições relevantes, cite limitações de pesquisa e caminhos futuros na conclusão. Para referenciar os autores, você pode usar expressões como, nas palavras de, segundo, conforme, como nos lembra fulano, de acordo com Beltrano. O autor afirma, diz, observa, comenta, destaca, assinala, aponta, indica, argumenta, defende, adverte. Enfim, é muito importante você variar todos esses verbos para evitar de usar sempre o mesmo. É importante também variar as conjunções. Elas podem ter várias funções, elas podem ser causais, elas podem ser concessivas, elas podem ser condicionais e elas podem ser conformativas. Mas elas também podem ser comparativas, consecutivas, finais, proporcionais ou temporais. Ou ainda aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Tudo vai depender de como você pretende articular o teu discurso. E é muito importante você articular bem o teu discurso. Nesse sentido, é bom você variar articuladores discursivos. Por exemplo, nesta linha de pensamento, para botar dois autores com ideias parecidas. Ou para contrastar ideias. Fulano em contraste com Beltrano, para fulano, já para Beltrano. Enquanto fulano diz isso, Beltrano diz aquilo. A defende que, B acredita que, e assim o seu texto vai ganhando forma. Organize o discurso, primeiramente, em seguida, enfim, por um lado, por outro, evidentemente, certamente, favoravelmente, curiosamente, novamente. Tudo isso ajuda a você conseguir construir uma argumentação mais densa. No meu entender, em nossa compreensão, em síntese, para recordar, em suma, ou melhor, em outras palavras, a respeito dessa questão, vale lembrar que outro aspecto importante é usar uma linguagem que seja científica, evitar coloquialismo excessivo e, ao mesmo tempo, evitar formalismo excessivo, porque o tom da escrita acadêmica precisa ser claro, precisa ser compreensível e, ao mesmo tempo, não é uma conversa de botequim. Então, expressões como em virtude de, por causa de, em que, no qual, na qual, jamais usar um onde, tomando-se por base por meio de, em razão de, ao passo que, levará ao, em vez de, fazer com que, até, ainda mesmo, também, evitando velho e bom, inclusive. Sobre fontes e referências. Quando você trouxer um autor para seu texto, converse com ele. Promova o diálogo entre os autores elencados no texto. Defina sempre seus termos, não suponha que os leitores já sabem. Mas cuidado, se não for o seu tema, quem vai à Grécia não volta. Procure conversar com os leitores relacionados àquele tema que você
está discutindo. Não precisa ir tão longe, que depois para você se reaproximar do tema que você está explorando vai ser bem mais difícil. Se você quiser pesquisar artigos já previamente publicados aqui no EGC, no Sigmo e na UFSC sobre a disciplina de Design Thinking, indicamos as seguintes publicações. Esses 3 artigos iniciais foram publicados nos anais do ICKM SUSEG 2019, cujo link é http://suseg.ufsc.br/anais. Já esses outros 3 artigos, temos um que também foi publicado no ICKM SUSEG 2019, um grande congresso internacional de gestão do conhecimento que o EGC organizou, depois o KM Brasil, que foi realizado em São Paulo, que é o Congresso da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, e por último no SIC 2017, que foi realizado em 2017 em Foz do Iguaçu, que é o Congresso de Inovação e Gestão do Conhecimento. Para finalizar, é sempre bom você corrigir a gramática, os erros que ficam no final, evitar repetições, novamente localizar e substituir palavras repetidas, ver se o texto está coerente estruturalmente, se está também fluindo bem, aprimorar a escolha das palavras, argumentos e evidências e exemplos, para que ele possa ter também coerência com os objetivos, ter coerência com o resumo, com o título e, por fim, pedir para alguém ler o artigo e conferir se ele está claro. Checklist final. Corrija a ortografia e gramática, aprimore o vocabulário e corrija incorreções de nomes, datas, fatos históricos, teorias. Verifique a coerência estrutural e a fluência do texto. Defina termos e conceitos na primeira vez em que aparecem. Evite longos saltos cronológicos ou de foco. Verifique se os objetivos de pesquisa foram alcançados. Confirme se o resumo e o título sintetizam o texto. Peça para alguém ler seu artigo e cheque se o entendimento ficou claro. Mas é importante você evitar frases muito extensas, que sejam com mais de 3 linhas. Por outro lado, nunca escreva um parágrafo de uma frase apenas. Insira pausas, pontue e cuide para o seu texto resultar agradável de se ler. Para finalizar, faça algumas perguntas para você mesmo. A temática se articula claramente com a área, linha de pesquisa ou escopo editorial? Os objetivos estão claros? O artigo mobiliza referências pertinentes, relevantes e atuais? Os termos e conceitos estão definidos com clareza? A linguagem está correta, adequada e compreensível? A argumentação está clara e coerente? Há repetições de palavras ou de expressões? Há redundâncias que podem ser eliminadas? A leitura é prazerosa? Está fluindo bem? O título e o resumo correspondem ao texto? O trabalho obedece às normas ABNT ou APA? A conclusão corresponde à pergunta radical? E daí? Ou seja, acrescenta uma contribuição interessante para a comunidade com a qual você está dialogando? Algumas referências que utilizamos aqui nesse trabalho. Obrigada!